gente vai falar um pouquinho hoje sobre neurofisiologia da mediunidade. Um desses temas que às vezes fica meio complicado, né? Neuro, de neurônio, cérebro, né? Fisiologia, como as coisas funcionam dentro do corpo humano, da mediunidade. Então o que a gente quer tentar entender é o que acontece dentro do cérebro, dentro do corpo, absolutamente, do médium enquanto ele está em transe. E por que ele tem as reações que ele tem? Por que ele consegue psicografar, fazer psicofonia, seja lá o que for, né? O que está acontecendo? Porque se alguma coisa acontece no plano físico, o ascendente do corpo biológico é o cérebro. Então alguma coisa acontece dentro do cérebro que faz ele mexer a mão, escrever, que faz ele falar, né? Então a gente quer estudar esse processo, o que acontece dentro da cabeça do médium, né, enquanto ele está em transe. Então a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que é no Livro dos Médiuns, que é a base de todo o estudo científico da mediunidade, né? Kardec coloca algumas coisas muito interessantes. Esse livro foi escrito em 1861, então temos aí mais de 150 anos de livro, mas uma coisa interessante é, até hoje, isso é um consenso geral, não só nosso espírita, de todo mundo que estuda de alguma forma, alguma coisa relacionada à religião, filosofia, qualquer coisa desse tipo. É um consenso geral de que, desde que Kardec escreveu esse livro, não se tem nenhuma compilação de informação tão completa quanto essa. Isso já tem 150 anos. Ninguém conseguiu compilar tanta informação quanto ele, né? Você vê, a gente tem hoje tanto mais tecnologia, tanto mais recurso para compreender, né? Até organicamente o processo todo, mas ninguém conseguiu compilar isso. É uma coisa muito interessante. Então, no Livro dos Médiuns, ele coloca duas coisas interessantes. Essas coisas estão no verso, na contracapa do Livro dos Médiuns. Então, sendo os homens parte integrante do intercâmbio entre os dois planos da vida, material e espiritual, é melhor que conheçamos então o relacionamento desses dois planos. Então é isso que ele vai tentar explicar, esse relacionamento, mas dentro da cabeça do médium quando ele está em transe. O Livro dos Médiuns é o manual mais seguro, né, até mais completo, como acabamos de dizer. E aí, Allan Kardec vai desenvolver uma série de coisas dentro do Livro dos Médiuns e, em desenvolvendo essas coisas, ele começa a fazer, entre aspas, né, algumas perguntas aos espíritos. Né? Então ele publica essas perguntas que foram adquiridas, cujas respostas foram adquiridas em sessões mediúnicas, e são muito interessantes. Então uma das perguntas é essa daqui: o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? A pergunta é: um médium com mais moral tem uma mediunidade melhor do que outro com menos moral? E a resposta é não, não é. A faculdade em si, propriamente dita, deve ser o organismo, tem a ver com o corpo físico, orgânico, biológico, né? Ela é independente da moral do indivíduo. O mesmo não acontece com o seu uso, porque pode ser bom ou mal dependendo das qualidades do médium. Então a faculdade em si não depende da moral. O uso da faculdade depende da moral. O médium pode usar isso para o bom caminho e para o mau caminho. Mas a faculdade em si não. Allan Kardec vai dizer, né, em outras duas ocasiões durante a codificação, que a mediunidade é orgânica. E a gente vai entender por que é orgânica hoje, por que ele está falando, né, nesses termos. Se é alguma coisa orgânica, você fala, puxa, então está dentro do corpo biológico, do corpo físico e tal, né? A faculdade em si. Né? Bom, lá mais para frente no Livro dos Médiuns, ele fala uma outra coisa interessante. A alma exerce sobre o espírito uma livre espécie de atração ou de repulsão. Então, olha só, se alguma entidade desencarnada vai se comunicar, por exemplo, comigo, vamos fazer por conta que eu sou um médico, estou fazendo o papel de médico, e se alguma entidade desencarnada vai se comunicar comigo, tem que haver uma atração entre os dois, tem que haver algum tipo de afinidade. Isso é chamado de lei de afinidade, por isso que a gente colocou aqui lei de atração. A gente vai ter que estudar como é que é essa atração, uma vez que os dois, né, sentem essa atração, essa afinidade, essa sintonia, tem o que a gente chama de saudação, é o aperto de mão. Quando você encontra com uma pessoa, né, você se afina com uma pessoa, chegar perto dessa pessoa, como vai, tudo bem, meu nome é fulano, meu nome é fulano. Essa saudação é feita entre as duas entidades, né, o médium encarnado e a entidade desencarnada. Uma vez feito isso, né, vai haver toda uma dinâmica que é realmente a troca de informação, como é que isso acontece, o que está acontecendo lá dentro da cabeça do médium, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre as atualidades, o que a ciência nos diz hoje sobre mediunidade, porque isso é um negócio complicado, né? Falar em mediunidade e ciência, nossa, mas não é bem assim não. A coisa está muito diferente, tá? E a gente tira então algumas conclusões. Então, em relação à afinidade, à atração entre esses dois espíritos, um encarnado e um desencarnado, a gente fala que tem que ter uma atração, né? Da mesma maneira que nós sentimos atração ou repulsão por qualquer outro espírito, isso depende do grau de semelhança existente entre eles. O grau de semelhança, os bons espíritos
têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Onde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a comunicação. Então, olha só, novamente, a qualidade do médium não influi no fato de existir mediunidade, mas ela influi na qualidade dessa mediunidade. Ela pode ser usada de uma forma boa, positiva, ou de uma forma mais duvidosa. Emmanuel, no livro Roteiro, nos coloca dessa forma. Olha só, precisamos compreender que os nossos pensamentos, agora ele começa a falar no pensamento, que é o pensamento do médium. Né? Como é que anda esse pensamento desse médium, né? Fora da sessão mediúnica, na sua vida dia a dia? Esses pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Isso para a gente é uma coisa muito complicada de entender. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se eu chegar para vocês e disser assim, eu sou professor de história, acho que ninguém vai duvidar, né? A maioria das pessoas aceita normalmente, eu não sou. Né? Mas eu enganei vocês, por assim dizer. Então eu sou uma coisa e disse que sou outra. Né? No caso da relação com o mundo espiritual não é assim, porque eles não ouvem o que a minha boca está falando. Eles veem um negócio que é chamado forma-pensamento. Tudo que eu penso é como se, em vez de eu falasse, eu fizesse um desenho. Né? E esse desenho é projetado, como se eu segurasse uma plaqueta com um desenho daquilo que eu estou pensando. Então, se eu estou pensando, por exemplo, que eu podia estar na praia, em vez de estar aqui, o que eles estão vendo? Eles estão vendo a minha plaquetinha com eu sentado na praia tomando água de coco. Então não adianta eu falar, está ótimo, está aqui pessoal, está maravilhoso. O meu pensamento está, eu podia estar na praia bebendo água de coco. Porque o que eles estão detectando é a minha forma de pensamento, é a minha plaquetinha com o meu pensamento. André Luiz nos diz que pensamento é matéria. Não é matéria para a gente, como a gente conhece, sólida, não é uma cadeira, não é uma mesa, mas é matéria para os espíritos desencarnados. Para eles, é uma materialização daquilo que eu pensei e eu exibi na forma de pensamento. Está ali e eles conseguem captar por ali o que eu estou pensando. Em função disso, nós atraímos companheiros, e olha que interessante, companheiros e recursos, não é só espíritos desencarnados que se afinam com o meu pensamento. Recursos também, conforme a natureza das nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Então, se eu, por exemplo, estou com um sentimento de raiva, o que acontece? A minha forma de pensamento é raiva. Então, não só os espíritos raivosos que conseguem alcançar aquilo, vão se aproximar de mim, mas tudo e qualquer recurso que eles possam utilizar, né, que alimentem a raiva, eles vão utilizar. Não são só eles, os espíritos. Eles fazem as coisas acontecer. Né? É mais do que pura e simplesmente a companhia ou a sintonia. São recursos também, que são organizados pela espiritualidade que se afina comigo para que aquele negócio se mantenha, né, e vá indo para frente. Então, André Luiz, em função disso, ele define para a gente um negócio chamado campo mental. E campo mental, da mesma maneira que pensamento, sendo matéria, para a gente é complicado entender, campo mental também é complicado entender. Então a gente vai por analogia. Né? A gente imagina o campo mental como uma pequena fogueira. Imagina que você está num lugar todo escuro e você bota uma fogueirinha ali. Né? As pessoas que estão mais em volta da fogueira são capazes de apontar, ó, a luz está vindo dali, daquela fogueira ali. À medida que você vai se afastando, você ainda vê a luz, você ainda está sob a influência da luz, mas vai chegar um ponto que você já está relativamente longe, você já não sabe dizer aonde está o ponto de origem. É, por exemplo, como se você dirige no meio da madrugada aqui para Fort Lauderdale, não tem absolutamente luz nenhuma. Então está tudo escuro, aquele brilho, o sol falando do seu carro. Vai chegar uma hora, você está se aproximando de Fort Lauderdale, você começa a ver tipo um clarão. Você não consegue dizer, está naquele ponto, é aquela cidade, você está sob, entre aspas, a influência do campo mental da cidade. Né? Então, cada um de nós, quando a gente pensa, a gente gera um campo mental, com a minha forma de pensamento. Quando eu levantei minha bandeirinha com a minha forma de pensamento, aquilo é minha fogueira, que começa a se espalhar. Os espíritos que estão mais perto vão sentir aquilo com mais intensidade, os que estão mais longe ainda vão sentir aquilo, com um pouco menos de intensidade, mas ainda vão sentir aquilo. Então, essa ideia do campo mental, essa analogia com uma fogueirinha, é uma coisa eficiente em termos de a gente conseguir entender o que é esse campo mental. Então, o que André Luiz vai nos dizer é o seguinte: Allan Kardec nos ensina que somos espírito e corpo físico e existe um intermediador que eles chamam de perispírito. Nós sabemos disso. Aí André Luiz vai dizer o seguinte: olha, para efeito acadêmico, até para efeito de entendimento, nós vamos pegar esse perispírito, que é aquele cara no meio ali, e vamos dividir em 3 partes. Né? E ele chama essas 3 partes de corpo mental, corpo espiritual e duplo etérico. Então a gente acaba sendo uma multicomposição de como se fosse 5 corpos, por assim dizer. E cada um desses corpos tem uma influência no trâmite das coisas. Né? Desde a hora que se eu estou lá com raiva ou com
tolerância ou com algum tipo de sentimento, isso vai se refletir no plano físico. Né? Por exemplo, uma raiva incontida pode levar, por exemplo, a eu tirar uma arma e matar uma pessoa, que é um evento do plano físico. Ocorreu um evento do plano físico, alguém foi lá no plano material. Né? Então isso tem que sair daqui, tem que descer até aqui. É como se fosse uma linha de produção. Né? Então, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai tentar entender por que acontece dentro da cabeça do médium, por que acontece. Só que antes da gente chegar no plano físico, que é quando entra dentro da cabeça do médium, a gente tem que entender o que acontece aqui, nos corpos sutis, nos corpos espirituais. Então, vamos dar uma entendida nisso daí. Porque a saudação, o aperto de mão, não é feito com a mão, é feito pelo perispírito. É o perispírito do médium que está aqui, por exemplo, com o perispírito da entidade que vai se comunicar. Esse aperto de mão é feito a nível de perispírito. Então tem que entender tudo que se passa aqui a nível de perispírito, quando as mãos são apertadas, por assim dizer. Então vamos lá, nós vamos fazer uma rápida pincelada de cada um desses 5 corpos, por assim dizer, né? Começando lá de cima com o espírito em si. O espírito em si não é exatamente um corpo, por dizer, né? Mas academicamente a gente chama, até por causa da figurinha, para ficar mais fácil de entender, mas ali é o eu verdadeiro, né? Ali está a minha coletânea de vícios e virtudes, toda a minha história, né? Então tudo de qualquer tipo de reação, a qualquer evento, né? Qualquer sentimento, qualquer emoção, eu posso responder de 2 formas, puxando atributos do meu baldinho de vícios ou do meu baldinho de virtudes. O que define um ou outro não é o evento, é o livre-arbítrio. Eu vou escolher agora agredir a pessoa. Mas no mesmo evento semelhante, no outro, eu vou escolher não agredir a pessoa, vou ser delicado. Então você vê que é uma questão de escolha nossa. Né? Ao mesmo evento a gente reage de uma forma com uma pessoa e de outra forma com outra pessoa. Né? Por exemplo. Então aqui, né, no espírito, é onde está todo o meu fluxo de virtudes e vícios. Dali é que eu vou escolher, fazer as escolhas que eu preciso, obrigado, para minhas atitudes. Então, como eu falei no início, isso é como se fosse uma linha de produção. Uma vez que o espírito determinou, por exemplo, vamos voltar aqui no caso que a gente falou lá atrás, que eu estou em modo aí de vingança, estou querendo me vingar porque alguma coisa aconteceu, eu estou insatisfeito. Então isso é passado para o corpo mental. O corpo mental tem uma única função nesse esquema de coisas, que é responsável pela produção do pensamento. É o desenhista. O corpo mental é quem desenha. A raivinha levanta a plaqueta. É só isso que ele faz. É ele quem, entre aspas, fala para o mundo espiritual: eu estou com raiva, pessoal, eu estou com um sentimento de vingança, né? Através da plaquetinha que forma o pensamento. Uma vez que isso é exibido, né, o mundo espiritual já tomou conhecimento do que eu quero, do que eu estou fazendo, de quem eu sou, etc. Né? Então isso vai para o próximo corpo da linha de produção, por assim dizer, que é o corpo espiritual. Esse corpo espiritual, ele contém toda a minha lei de débitos e créditos. Então é como se fosse assim, por exemplo, eu pensei lá, eu estou com raiva, eu exibi a minha plaquetinha de raiva, e aí no meu talão de cheque, no meu balanço, né, vai ser anotado que eu estou com raiva. Quando eu emito um cheque para alguém, eu anoto lá $100 para o fulano, por exemplo. Para eu saber que aquilo ali está documentado, foi feito. Quando alguém deposita na minha conta, eu vou lá e anoto. Eu recebi, sei lá, $200 do fulano, e assim eu vou, né, balanceando, fazendo meus créditos e débitos. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que não é dinheiro. É a conta bancária do Banco de Vida. É a minha lei de débitos e créditos. Então, se eu estou com raiva, vai passar uma entrada aqui no meu talão de cheque, que é: dia tal, fiquei com tal intensidade de raiva, por causa de tal coisa. Isso vai anotado. Então, isso é uma coisa tão forte que esse corpo espiritual aqui, os hindus dão outro nome a ele. Eles chamam de corpo kármico. Por causa da lei de karma, que vai gravada ali dentro. Todos os meus débitos e créditos, todas as minhas ações e reações estão naquele livro de contabilidade. Né? Uma vez que isso é anotado, então foi anotado lá: você hoje está com raiva na intensidade tal, não sei o que lá. Isso é passado para o próximo corpo e você começa a executar isso aí no plano físico. Né? Esse próximo corpo é o duplo etéreo. Tem um monte de outros nomes para o duplo etéreo. Para hoje a gente não é o objetivo estudar isso hoje. O que a gente precisa saber é o seguinte: esse duplo etérico é que contém a boca dos centros de força, dos chakras. Então, os chakras são como se fossem cones de absorção de energia, e a boca deles está centrada no duplo etérico. Então o que acontece? Se você começa a receber energia ruim, por que eu estou recebendo energia ruim mesmo? Eu estou com raiva. Né?
Aí o que acontece? Os grandes amigos ali meus, opa, vamos nessa, vamos fazer um banquetinho aqui dos raivosos. Do banquetinho dos raivosos, que é a energia que eu estou adquirindo? A energia de raiva. Isso vai para o meu duplo etérico, onde está a base do centro de força. O que acontece com todos os meus centros de força? Se desalinha todo. Então isso se desalinha aqui, ali, à medida que a gente vai tendo eventos de raiva. Mas o que acontece quando eu vivo raiva? Quando eu vivo vingança? Quando eu vivo fraternidade? Quando eu vivo caridade? Né? Esses centros de força vão tomando uma forma mais assim, perene, né? E vão se realinhando, né? De uma forma muito interessante, muito boa, ou se desalinhando de uma forma catastrófica, a ponto de que a gente chega a ter depressões e outras coisas aí, porque tem uma hora que você não consegue realinhar mais. Você precisa de interferência, intervenção externa. Você por si só já não consegue fazer. Então, quando isso chega no duplo etérico, começa a pintar coisa no plano físico. Então, essa energia que circula no duplo etérico inteiro, que é chamado fluido vital, ela é passada para o corpo físico, né? E ela vai entrar, em última análise, na corrente sanguínea, porque é o fluido que circula no corpo físico, é a corrente sanguínea. Então, em cada célula do meu organismo, eu vou carregar energia compatível com aquilo que eu estou pensando. Então, se a minha forma de pensamento foi vingança, a partir daquele momento, cada célula do meu organismo carrega e gera energia de vingança, ou de caridade, ou de amor, seja lá o que for, né? Então, o que acontece? Um pensamento, um sentimento aqui vai se reportar de alguma forma no plano físico. Isso não exclui nenhum de nós. No caso do médium é mais complicado, porque ele tem uma capacidade de absorção dessas energias externas muito maior. Se você não é médium, a absorção existe, mas ela meio que se dilui, ela não se faz sentir muito presente e mais ou menos a gente vai indo. Mas o médium tem aquilo de uma forma extremamente amplificada. Então ele sente de uma forma muito grande. Por isso que a moral do médium começa a ficar importante. Senão ele começa a fazer bobagem à torta e à direita, fora da sessão mediúnica. E começa a se desequilibrar completamente, porque chega uma hora que os centros de força dele ficam tão desequilibrados que ele não consegue nem agir mais na sessão mediúnica. Até na sua vida pessoal, ele fica completamente perdido, é muito desafiante para o médium. É por isso que Allan Kardec fala tanto, e Allan Kardec e Emmanuel, os dois, né? Falam tanto em o médium ter um padrão de moral elevado, né? Bom, então essa saudação é feita perispírito a perispírito. Quando a gente olha esse perispírito aqui, são esses três corpos aqui, eu coloquei aqui também o corpo físico, cada um deles a gente viu que emana algum tipo de energia, em situações diferentes, são fluidos diferentes, mas a composição de todos esses fluidos, de todos esses corpos, é o que a gente chama de aura. Então o que é aura? É uma emanação fluídica, em palavras muito simples, é uma emanação fluídica, né, que tem a ver com a composição de todos esses corpos. Não é só do corpo físico, não é só do corpo espiritual, dos corpos espirituais, é uma compilação de coisas. Essa aura que é o meu cartão de visita no mundo espiritual, porque ela contém a minha plaquetinha. Nessa aura está lá a minha plaquetinha. Então não adianta eu chegar para você, por exemplo, eu posso aqui no printer aqui do lado, imprimir um cartão e dizer lá, diretor da NASA. Todo mundo acredita, nossa, o cara é diretor da NASA. Mas é uma tremenda mentira. Com a minha aura eu não consigo fazer isso, porque ela não é lida daquilo que eu escrevi, daquilo que eu disse para vocês, ela é lida da plaquetinha da forma de pensamento. Se a minha forma de pensamento é raiva, aquele cara é raivoso. Se a minha forma de pensamento é fraternidade, nossa, queridos bons, vamos nos afastar porque nós somos dos maus. E assim vai, né? Então a aura ela acaba representando esse cartão de visita do mundo espiritual, né? Quem estuda a aura hoje, a nível mais científico, é a física quântica. Sem saber que estão estudando a aura, mas não, né? Porque a aura não obedece às leis de Newton, da física convencional. Ela obedece a outro tipo de comportamento, que é o comportamento quântico. Então tem muita gente na física quântica mexendo com isso daí. Então, essa saudação ela vem pelo perispírito, né, e pelas emanações fluídicas que são a aura. Então o perispírito começa a ficar uma coisa importante nesse conjunto de coisas, nessa aproximação entre os dois. Então, quando a gente vai estudar mediunidade, a gente começa a se aprofundar muito no perispírito. Hoje não é o nosso objetivo, porque a gente quer estudar neurofisiologia, eu quero dentro da cabeça. Mas a gente está tentando criar, né, um fluxo de coisas. Primeiro eu me afinei com fulano, eu fiz o aperto de mão com ele, então a coisa está chegando perto da minha cabeça, ainda não entrou no plano físico, ainda está no meu perispírito. Um dos grandes estudos do perispírito vem desse autor aqui francês, Gustave Gelée. A história dele é muito interessante, em 2, 3 minutos. Você vê que ele nasceu quando a codificação estava terminando, né?
Então ele ainda, quando estava nos seus 14, 15 anos, ele se deparou com o Livro dos Espíritos. E começou lá, sem compromisso nenhum, né, como um teenager, a dar uma fuçada, por assim dizer, no Livro dos Espíritos, começou a achar interessante. Ele falou, puxa, esse negócio aqui não é para você ir lendo assim, isso daqui tem que ser estudado. Aí ele voltou a estaca zero, começou do início, e foi fazendo ali suas anotações. Cada pessoa tem um jeito de estudar diferente, alguns anotam, outros, né, leem 2, 3 vezes, outros memorizam e tal. O jeito dele era escrever, fazer um pequeno resumo. E ele vai lá fazendo um resumo, à medida que ele vai lendo. Quando ele acaba o Livro dos Espíritos, ele tinha um livro. Ele escreveu outro livro, basicamente de anotações e coisas interessantes que ele extraiu dali. E aí, mostrando a vários amigos, os amigos incentivaram ele, puxa, você tem que publicar esse negócio, porque é maravilhoso, é espetacular e tal. Ele falou, mas não é bem assim, porque nós só vamos entender a alma da coisa quando a gente estudar perispírito, profundamente. E nessa época você não tem tecnologia, você não tem equipamento, você não tem como estudar muito, né? Mas lá, os trancos e barrancos, capenga, como dava para ser, ele estuda tudo isso e ele escreve um livro chamado Perispírito, né? E nesse livro ele tem essas duas passagens muito interessantes, que a gente às vezes não se dá conta, né? Então não são exatamente novidades para a gente, mas a colocação, a forma com que ele coloca é muito, muito interessante. Ele vai tentar primeiro definir o que é perispírito, né? Que para nós não é novidade nenhuma. O perispírito é um meio de união entre a alma e o corpo, nada de novo. Porém, olha só o que ele fala, condição necessária para as relações entre o moral e o físico, não relações entre o espírito e o corpo. Olha só como ele dá uma dimensão um pouquinho mais, né? A gente para e pensa assim, poxa, peraí, o que esse cara está falando? Está sério o negócio agora, vem mexer com a moral. Antes era o espírito e o corpo, agora não, mexeu com a moral e o físico. É como eu aplico o meu conhecimento moral, meu desenvolvimento moral no plano físico, né? Aí começa a fazer, inclusive, sentido encarnado, com essa definição. E um pouquinho mais na frente, ele vai falar do que é composto esse perispírito. E olha só como é que ele fala para a gente. É composto da quinta essência. Essa, para mim, pessoalmente, é a maior definição de perispírito no menor espaço de palavras possível imaginar. Olha o que ele fala. É composto da quinta essência dos elementos combinados das encarnações anteriores. São o quê? 10 palavras ali. Mas olha só, a quinta essência dos elementos combinados das encarnações anteriores. Ou seja, o meu histórico espiritual inteirinho, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, todas as experiências, independente se boas ou ruins que eu tive, está tudo naquele perispírito. Então, todo o meu histórico está ali, né? E ele fala que a pessoa evoluciona, esse perispírito, né, essa quinta essência, evoluciona e progride com a alma tanto mais sutil ou material. Ou seja, uma pessoa que está com num plano menos desenvolvido, esse perispírito é mais grosseiro, mais material. A pessoa que está mais desenvolvida, esse perispírito é mais sutil, menos material. Então é uma colocação muito interessante, que a gente às vezes não se toca, é uma coisa muito simples, mas a colocação que ele faz é interessante. Ainda sobre o perispírito, direto da codificação, né, dos médiuns, Kardec nos coloca dessa forma. O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Através dele que existem todas as comunicações. Né? Seu conhecimento deu a chave de uma grande intensidade de fenômenos. Ele permitiu dar um grande passo à ciência espírita, fazendo-a entrar num caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Ou seja, à medida que você consegue entender, que é o que o Gustavo Ferreira está estudando, entender o perispírito, começa a sumir o misticismo, né, milagres e coisas parecidas, que Kardec, inclusive, vai lá na Gênesis, na segunda parte, explicar para a gente. E aí a gente pega o livro do Zimmermann, um negócio desse tamanho, eu chamo de tijolo, e é de 1500 e tantas páginas, maravilhoso, só sobre perispírito, o livro inteiro só sobre isso. Mas ele fala algumas coisas interessantes nesse livro, né? Olha só o que ele fala. A expansibilidade perispirítica está praticamente na base de todos os processos mediúnicos. Então, calma. O que é expansibilidade perispirítica? Ele está nos dizendo que o perispírito se expande, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender se expande, porque quando a gente fala em linguagem coloquial, em linguagem informal, expandir, a gente pensa em engordar. Então, como se o perispírito engordasse. E aí a gente tem medo, não quer fazer direto. Mas não é isso que ele está falando. Porque a gente está tentando visualizar com a vista, né, a expansão do perispírito. Não é a melhor forma da gente fazer isso. A melhor forma da gente fazer isso é através do olfato. Então, por exemplo, se eu chegar aqui com um saco de peixe morto e tiver um peixe morto, vocês vão sentir o cheiro. Quem está aqui na frente vai sentir mais, quem está lá atrás, assim, até não sabe exatamente o que é, porque ele está sob uma influência mental, mas muito menos do que o pessoal aqui na frente.
Né? Se eu, em vez de um peixe, eu trouxer 15 peixes mortos aqui dentro, a expansão desse campo mental é muito maior. Mesmo quem está lá atrás vai falar, nossa, está um cheiro horrível, fortíssimo de peixe morto. Então o que está acontecendo? A essência do que está dentro daquele saco plástico está se abrangendo, está se expandindo. É essa expansibilidade que o Zimmermann está falando. E o Kardec fala também disso no Livro dos Médiuns. É a capacidade de você gerar um campo mental mais abrangente ou menos abrangente. É isso que é expansibilidade, não é visual, não é engordar. O perispírito não engorda, não emagrece. Então, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec volta a tocar no perispírito da seguinte forma: ele não se acha encerrado nos limites do corpo como uma caixa, que é o que a gente estava falando. Ele não engorda mais porque o meu corpo está limitado, não é nada disso. Pense no cheiro, não no visual. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, como o cheiro. Irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a vontade podem dilatar mais ou menos. Olha só, o que faz esse campo mental dilatar mais ou menos? O pensamento e a vontade. Primeiro é eu pensar. Pensar que a minha forma de pensamento é minha plaquetinha. Segundo é eu pensar com mais intensidade. Quanto mais intensidade eu ponho naquele pensamento, maior o meu campo mental se expande, maior é a abrangência do meu campo mental. Mas olha só que coisa interessante. Quando Allan Kardec está estudando isso, em nenhum momento você vai ver na codificação a palavra áurea. Em nenhum momento. Isso é a explicação. Né? Allan Kardec está ainda no meio da Inquisição, né? Talvez um pouco mais fraca do que em centenas de anos anteriores, mas ainda ele está no meio. A Igreja Católica está ainda ali, né? No pescoço dele, vendo o que ele está fazendo. E uma coisa interessante é que quando você vê, por exemplo, figura representativa de santos da Igreja Católica, normalmente um desenho esquemático e tem uma auréola em volta, alguma coisa que sugere luz ou algum tipo de iluminação. E aquilo definiria uma pessoa que supostamente mais lúcida, né, mais desenvolvida e tal, que a Igreja chama de santo. E aquela rodinha iluminada, para a Igreja Católica, né, a gente dá essa ideia de aura. Allan Kardec está tentando, né, diversificar o máximo possível, né, porque a gente está tentando sair das ideias padrões da Igreja, dos dogmas, dos rituais. Então, ele escolheu não usar a palavra aura, porque é complicado, ia ser muito complicado. Então, ele usa atmosfera fluídica. Hoje a gente costuma usar muito a palavra psicosfera, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a gente fala em psicosfera, hoje a gente está falando nessa aura coletiva, a psicosfera do ambiente. A aura coletiva, a soma das auras de cada um dos integrantes daquele grupo. Bom, então olha só, houve o aperto de mão, né? Então eu me afinei com alguém, houve o aperto de mão, saudação, como vai você, vou bem, vamos começar? Vamos. Né? Para começar, eu preciso absorver de alguma forma o psiquismo do outro. Eu, como médico, por exemplo, eu preciso começar a absorver o psiquismo. O que ele está mandando para mim? O que esse cara vai mandar para mim? Então eu preciso estar esperando alguma coisa chegar. Essa comunicação, esse psiquismo é captado pela glândula pineal. O glândula pineal é um estudo completamente à parte, é uma hora de estudo, mas a gente vai usar só os elementos básicos que conseguem manter o curso da explicação aqui. Essa glândula pineal ela é responsável por todos os fenômenos psíquicos e mediúnicos. Todo o psiquismo nosso, inclusive do nosso próprio espírito, é captado pela glândula pineal. E ela está aqui, né, na base do coronário. Então, o coronário, como chakra ascendente, como centro de força ascendente, ele capta tudo e dali para frente vai haver algum tipo de interferência no organismo. Mas essa glândula pineal ela tem 3 funções básicas no corpo. Né? 2 delas para hoje a gente não está interessado. Uma é a função cronobiológica, onde ela controla os ciclos de vigília e sono, né? Tudo que tem a ver com o tempo dentro do organismo, essa é outra história. Ela é uma glândula endócrina que gera uma série de hormônios, né, que também vão fazer se correlacionar com o funcionamento do organismo, também é outra história. Mas ela tem uma terceira função, que é a função sensorial. Né? E isso aqui não é especulação mais. A partir de 1988, quando 2 cientistas alemães, o Sam e o Paul Hart, conseguiram demonstrar cientificamente que a glândula pineal recebe informação de ondas eletromagnéticas e converte em neuroquímica no organismo. Então isso não é mais especulativo, isso é fato científico. Então essa glândula pineal, ela absorve todas essas energias psíquicas, ela é o ascendente de toda e qualquer força subconsciente no organismo. Então olha só o poder que tem a glândula pineal. Né? Como eu falei, isso é um estudo de uma hora separada, mas né, para manter
só um estudo aqui, a gente está mencionando o que interessa para a gente hoje. Então, todas as nossas emoções são controladas por essa glândula pineal. Então, olha só, aí começa a ficar interessante, porque se essa glândula pineal controla as emoções e ela capta alguma coisa que vem de fora, isso quer dizer que alguma coisa que vem de fora pode influir nas minhas emoções. Se eu capto coisas boas de fora, eu vou ter um certo reação das minhas emoções. Se eu começo a captar coisa que não é muito boa, a reação vai ser outra. Né? Muito provavelmente eu não vou gostar muito, não vou estar satisfeito. E aí, voltando lá no livro do Zimmermann, ele fala uma coisa sobre a glândula pineal também que é interessante. Ele fala assim, que é um órgão neuroendócrino. Então, endócrino não é de glândula simplesmente do metabolismo. Neuro já tem a ver com o cérebro. Então, já aumentou a participação da glândula pineal no cenário. Né? Então, é um órgão neuroendócrino que apresenta conexões funcionais e anatômicas com o sistema imunológico. Nossa, agora aumentou mais ainda a participação da pineal, porque ela agora está com o pé dentro do sistema imunológico. Então, num desequilíbrio ali, desequilíbrio no sistema imunológico. Né? E ele continua, em particular, sendo em consequência um importante órgão imuno, sistema imunológico, neuro, que tem a ver com o psiquismo, endócrino, tem a ver com a glândula que ela é. E ele fala que um pensamento amoroso e equilibrado faz com que o centro coronário e o complexo pineal projetem a sensação de bem-estar físico e mental. Não podemos dessa fase de outra forma. Um pensamento não equilibrado e não amoroso me causa mal-estar. Por quê? Porque a glândula pineal está captando o quê? Um psiquismo que eu preferia não ter. Né? Mas, por alguma razão, eu estou permitindo isso. Como que eu estou permitindo? Forma de pensamento. É assim que eu permito. Tá? Então eu começo a me complicar, no caso que a gente está estudando os médios, o médium começa a se complicar por causa das formas de pensamento que ele está exibindo. Se ele não está com o pensamento ali bonitinho, reto, então isso não é na hora da sessão mediúnica, é no curso da vida normal dele. Né? No curso, na hora que ele vai lá para fora desdobrar, que ele está dormindo, tudo isso tem influência. Né? Então essa glândula pineal começa a ficar um estudo muito importante. Essa glândula pineal ela funciona de uma forma muito interessante. É assim, lá dentro dela ela tem um monte de cristalzinhos mesmo, minerais. E o material desse cristal é chamado de apatita. A apatita é usada em antenas de televisão, de celular. Né? E a maneira que essa apatita funciona é estranha para uma antena. Uma antena a gente pensaria, puxa, alguma coisa que vai puxar o sinal. Não é, o que a apatita faz é exatamente o contrário, ela rebate o sinal. Parece estranho. Então olha só, o que acontece? Digamos que vem uma onda eletromagnética. Eu tenho aqui 5 cristais de apatita, por exemplo. Essa onda eletromagnética bate aqui. Quando bate aqui, esse cara, em vez de absorver, o que ele faz? Ele rechaça. Né? Então esse sinal é jogado para fora. Aí ele bate nesse daqui. Esse daqui faz a mesma coisa, rechaça. Então ele fica ricocheteando ali até sair fora. Né? E aí as ondas vão vindo e ficam ricocheteando ali. Então olha só que interessante. Se uma pessoa tiver, por exemplo, dentro da glândula pineal, 5 cristais, o que acontece? O sinal passa ali rapidamente. Foi embora. Né? Mas imagina uma pessoa que tem 1000 cristais dentro da glândula pineal. O que acontece? Ele fica batendo ali. Até ele passar pelas 1000, o sinal ficou ali muito tempo disponível. Não passou muito rápido. Né? Então, dá a oportunidade do organismo físico dessa pessoa de captar esse sinal e, puxa, vamos analisar com toda a calma, porque eu tenho todo o tempo do mundo. Então, a impressão, a sensação que essa pessoa tem é muito mais intensa do que aquele que tem 5 cristais. Eu estou dando números como exemplos para ficar fácil o entendimento. Essa pessoa que tem 1000 cristais é um médium ostensivo. Aqueles que têm 5 cristais, possivelmente se diriam, eu não sou médium. Então, o que acontece? Voltando a Allan Kardec, mediunidade é uma faculdade orgânica. Não tem dieta que eu faça para trocar o número de cristais. Não tem operação que eu faça para diminuir ou aumentar o número de cristais. É assim. Eu vim com propósito encarnatório, né, e o meu propósito encarnatório está no meu organismo. Daí o fato dele dizer categoricamente que mediunidade é uma faculdade orgânica. O que eu faço com o evento é outra coisa. Não tem nada a ver com o organismo, aí é moral. Né? Mas o evento em si não. Então, se a gente olhar essa figura daqui, a gente vê um corte do cérebro aqui, a glândula pineal está aqui. Quando esse sinal é absorvido pela glândula pineal, ele é redirecionado para uma das seguintes 2 áreas do cérebro. Né? Ou ele vai para o hipotálamo, ou ele vai para o tálamo. A gente vai explicar o que acontece com um, com o outro, e quando vai para um, quando vai para outro. O hipotálamo é responsável por uma série de funções básicas dentro do organismo. Aqui eu listei algumas, né? Classificamos em 3 partes primeiro, para ficar mais fácil da gente entender. Então o hipotálamo
ele está relacionado aos comportamentos nossos, aos hormônios e ao sistema nervoso autônomo. Então, se houver quando o sinal entra aqui pela pineal e ele é carregado, depois a gente vê como, para o hipotálamo, isso pode gerar algum desses tipos de alteração. E a gente fala assim, mas como? Olha, pensa assim, o seguinte, pensa que a gente está conversando aqui normalmente e tal, tá todo mundo satisfeito com a temperatura, tá beleza. De repente uma pessoa fala assim, nossa, eu estou com frio absurdo, vocês não estão com frio? Todo mundo olha para essa pessoa e fala, você está maluco? Né? E a pessoa fica ali naquele desespero por 3, 4, 5 minutos e passa. Passa normalmente. E a pessoa esquece que teve um acesso de frio temporário. Porque houve uma alteração de temperatura não justificada. Não é que a pessoa entrou embaixo da saída do ar-condicionado e ficou lá que nem um herói, não é isso. Simplesmente a pessoa teve uma sensação, né, que transitou ali pelo corpo, mas com uma causa assim meio, no mínimo, mal definida. Não é uma coisa clínica, mas aconteceu. E assim também, de vez em quando você fica irritado, por tá troco de nada, você está empurra ali, 5 minutos depois você está contente de novo. Acontece essas coisas pra gente, a gente fica assim, né? O que aconteceu, o que foi? Né? Então, nós estamos recebendo informação do mundo espiritual, né? E essa informação está sendo levada para o lugar que gera sintomas clínicos. Mas isso daqui pode entrar pelo tálamo. Quando isso entra para o tálamo, que a gente também vai explicar como, isso é levado até uma área do cérebro chamada córtex, que vai interpretar aquele evento. Quando isso acontece por esse lado, pelo lado do tálamo e do córtex, dá fenômeno mediúnico, da psicofonia, da psicografia, da que o médium vai falar assim, o doutor Bezerra de Menezes está sentado aqui. Todo mundo olha e fala, você está louco. Porque ele não está, nós estamos vendo, ele não está. E aí começa a briga. Né? Tá, não está. Então nós vamos tentar entender o que está passando na cabeça do médium, que ele diz ali para mim que está, todo mundo olha e fala, não está. Né? O que está acontecendo aí na cabeça do médium? Será que deu piripaque? Será que os neurônios ficaram loucos? Né? É isso que a gente está tentando entender. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando ocorre o fenômeno da mediunidade, isso é coisa que hoje a ciência também domina inteiramente, os dados da ciência. Se você fizer a medição dos parâmetros básicos, sinais vitais e biométricos do médium antes do trânsito, então o médium vai para a sessão mediúnica. Antes de começar a sessão, antes de apagar a luz, fechar as portas, você vai lá, mede todos os sinais vitais básicos dele, você vai ter um certo resultado. Né? Quando o médium está em transe, você tira exatamente os mesmos parâmetros durante o trânsito. E você faz lá a listagem de todos os parâmetros. Quando você coloca um do lado do outro, são duas pessoas fisicamente diferentes. Se você levar isso para o médico, olha esses dois aqui, esses dois resultados, o que você acha que ela fala? O que tem a ver com o outro? Essa pessoa parece ter uns 50 anos, esse aqui parece ter uns 20. Né? Por quê? Porque são coisas completamente diferenciadas. Né? Claro que o médico não sabe da história. Mas para ele não faz sentido nenhum você falar no mesmo corpo físico gerando aquilo, porque teoricamente não tem cabimento. Então, obviamente, tem um ascendente que faz as coisas acontecerem no plano físico. Como a gente viu, a coisa vai descendo aqueles corpos todos, mental e tal, espiritual, né? E por isso que dá sinal vital diferente no caso do outro. Bom, então para a gente entender por que o médium diz que o Dr. Bezerra de Menezes está sentado aqui, todo mundo fala, você está louco, não é isso? Né? Nós vamos tentar, vamos estudar um caso de evidência. A evidência é isso. O médium chega e diz, Dr. Bezerra de Menezes está ali. E todo mundo fala, não está. Então, nós vamos usar esse desenho como referência que a gente cortou, né, uma seção reta do cérebro, os olhos estão para lá, né, a pessoa está olhando para o lado de lá, né, aqui está a retina. Eu vou deixar isso aqui no canto para a gente ir consultando na medida que precisa. Então, quando eu olho alguma coisa, digamos, eu olhei essa cadeira. Né, então, o que acontece? A luz da cadeira reflete e entra pela minha retina. Né, entrou aqui na minha retina. Então, entrou como luz do lado de cá. Isso passa dentro da retina, do outro lado da retina. Vê aqui que isso tem como ser, podemos chamar de fios. Tá? São fios que vão ligar lá para o meião do cérebro. Então, do outro lado da retina, né, onde está o nervo óptico, que é esse fio que passa aqui, não tem sentido falar mais em cadeira. Aquilo são pulsos elétricos, são choques elétricos. A informação que passa aqui não é mais cadeira, é uma sequência de sinais elétricos. Tá? Da mesma maneira que se eu olhar, por exemplo, a mesa, do lado de cá também é sequência de sinais elétricos. Não tem mais mesa, não tem mais cadeira, não tem mais câmera, não tem mais nada disso. Tá? Isso aqui então vem por esse fio e é levado lá para o meião do cérebro, para uma área chamada tálamo, que é alguma coisa que a gente viu agora há pouco. E nem esse tálamo.
Esse tálamo é crítico, né, no funcionamento do cérebro. Esse tálamo recebe todas as terminações nervosas, todo nervo possível e imaginável no organismo, menos os do nariz. Então, por exemplo, se alguém pisar no meu pé e machucar a minha unha, como é que eu sei que isso aconteceu a nível consciente? Né? Eu sei que isso aconteceu porque as terminações, as milhões de terminações nervosas que estão ali no meu dedão, sobem pela espinha aqui por dentro e vão para o tálamo. Né? Da mesma maneira que todas que vêm na minha retina, todas que vêm no meu ouvido e assim do corpo inteiro. Quando alguém pisa ali, né, acusa que houve um choque, né, isso sobe pela minha espinha, vai até o tálamo, e o tálamo de alguma forma toma conhecimento que alguém pisou no meu pé e isso vira nível consciente. Então quando o sujeito olha, por exemplo, uma cadeira aqui, o que acontece? Isso chega no tálamo, mas chega no tálamo como sinal elétrico. O tálamo não sabe o que é aquilo. Ele não consegue dizer a nível consciente para mim, você está vendo uma cadeira. Ele não consegue. São células recebendo sinais elétricos. É matéria recebendo impulso elétrico. É pura e simplesmente matéria. Matéria não tem capacidade de julgar, você está vendo uma cadeira. Célula não tem condição de fazer esse poder de decisão. Então, esse sinal que entra aqui, ele tem que ser levado até uma área do cérebro para fazer interpretação. O que significa essa sequência de choques? Né? Essa área é chamada de córtex. Né? Então, como é que isso chega até o córtex? Isso é carregado, não é um fio contínuo, como a gente poderia imaginar em eletricidade. É uma sequência de neurônios. Está vindo um neurônio, o outro vem atrás, o outro vem atrás, o outro vem atrás. Isso é formado dinamicamente para cada choquinho elétrico que entra na nossa cabeça. E essa justaposição de 1 bilhão de neurônios forma, entre aspas, um fio e carrega a informação até esse córtex. Mas olha que coisa interessante. Aí começa a ficar mais interessante ainda. Esses neurônios aqui, eles não se tocam. Então aqui eu tenho um neurônio, aqui eu tenho outro. Eles não se tocam. Não é assim que acontece. Eles se aproximam, mas não se tocam. Né? E a maneira com que isso acontece é... Existe um intervalo aqui, né, que faz com que um neurônio se aproxime do outro, né, e um consiga passar a informação para o outro. Só que essa informação aqui é passada por química. É química que passa essa informação. É uma coisa muito interessante. Né? Então, olha só, tudo que é choque elétrico que entra aqui, né, chega aqui nessa pontinha, ele tem essas pequenas bolsas, são bolsas mesmo, com líquido dentro. Né? Quando o choque elétrico chega ali, ele abre as bolsas, o líquido vaza, vem para o lado de cá, esse cara detecta que tem líquido ali na ponta e ele converte de volta para sinal elétrico. Olha a complicação. Então, olha só, aqui dentro do neurônio é sinal elétrico, daqui para cá é química, sinal elétrico, química, sinal elétrico, química, a cada par de neurônios. Olha só a complicação que é o negócio. Mas aí é que fica exatamente interessante, porque olha só, o que a gente descobriu é o seguinte: tudo que é objetivo está sendo carregado a informação pelos choques elétricos, tudo que é subjetivo está na química. Então, por exemplo, chegar e perguntar para vocês assim, o que é isso aqui? Todo mundo possivelmente vai dizer, é um controle remoto. É extremamente objetivo isso. Vocês responderam controle remoto pela eletricidade no cérebro. Aí se eu perguntar assim, isso é grande ou pequeno? E aí, como é que fica? Metade vai dizer que é grande, metade fica pequeno. Se eu perguntar, é feio ou bonito? Metade diz que é feio, metade diz que é bonito. Esse julgamento está acontecendo por causa da química. Então, tudo que é subjetivo tem a ver com química. Eu hoje posso estar vestido de amarelo, amanhã eu acordo e falo, hoje não vai amarelo de jeito nenhum, estou com vontade de vermelho. A mesma pessoa, com as mesmas roupas que eu tenho à disposição todo dia. Então, o que acontece? Naquele dia, a minha química está diferente. Tudo que é objetivo é eletricidade, tudo que não é química. Isso vai ser um parênteses só para a gente ver a complexidade da coisa. Então, tem dia que o médium se comporta de uma forma, tem dia que ele se comporta de outra forma. Né? Por causa da percepção dele é diferente. A percepção está na química, não está no sinal elétrico. Bom, então isso daqui, né, forma esse, entre aspas, grande fio, que é essa justaposição de neurônios, e vai ser levado para a área do cérebro que faz a interpretação. Lembra, isso aqui é um choquinho elétrico, é sinal elétrico. Alguém tem que chegar e falar, eu já sei o que é essa sequência de sinais elétricos, é uma cadeira. Quando isso é levado ao cérebro, né, isso tem que ser levado para a área do cérebro que corretamente faz essa interpretação. Se a gente pensar no cérebro como um volume, uma massa, né, de matéria, né, isso é como se fosse uma cebola, em camadas. Né? As 6 camadas superiores é o que a gente chama de córtex. Né? Essas 6 camadas superiores de células é que conseguem interpretar. Né?
Só que a gente descobriu que existem áreas do cérebro que interpretam algumas coisas, outras áreas interpretam outras coisas. Por exemplo, se alguma coisa que tem a ver com imagem, no caso que eu estou falando da cadeira, por exemplo, isso vai ser levado para essa área que sabe interpretar a imagem e não sabe interpretar som. Não vai haver nenhum caso em que entra alguma coisa pela retina e isso é levado para cá. Por que que não? Porque o nervo óptico é um fio, que o tá não sabe de onde está vindo. Essa informação está vindo da retina. Se ela está vindo da retina, ela tem que ir para cá. Assim também, a audição. Tudo que vem do ouvido, ela sabe que ela tem que mandar para a parte que reconhece sons aqui. Né? Quando isso chega aqui, vamos pensar novamente. Né? Isso é uma massa de células. Quando isso chega aqui, não dá para a gente aceitar com muita facilidade que essa massa de células disse para mim, isso daí é uma cadeira. Como é que uma massa de célula vai fazer isso? Isso é uma decisão que requer inteligência. Tem que ser alguma coisa que está acima do nível celular. Tem que ser uma coisa que faz esse julgamento para mim. O que acontece quando isso chega aqui? Isso é passado para o cérebro perispiritual, que aqui está o princípio inteligente. É passado para o perispírito. O perispírito, então, pega essa informação e começa a comparar com tudo que eu conheço. Então, será que isso é uma banana? Não é. Será que é um lápis? Não é. Será que é uma cadeira? É uma cadeira. Inclusive, você já conhecia isso. Né? Se eu trouxer uma fruta nova aqui que ninguém viu, por exemplo, se ninguém conhecesse um maxixe, por exemplo, eu trago um maxixe aqui e eu pergunto, o que é isso? Ninguém sabe. Aí eu falo, isso é maxixe. Na próxima vez que eu trouxer um maxixe, vocês sabem o que é. Porque aí o perispírito já tem isso, entre aspas, documentado. Ele vai conseguir, né, quando ele fizer lá as comparações, opa, isso aqui eu já conheço, chama maxixe. Né? Então, toda essa passagem para cá não pode ser uma célula que interpreta isso, um grupo de células. Tem que ser um princípio inteligente, tem que ser uma coisa que está pelo menos um nível acima do plano material. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente divide, assim, grosseiramente falando, em 3 partes. Né? Essa parte aqui tem a ver com a aquisição da luz ali da cadeira, que entra no meu olho. Né? Depois a gente tem uma parte toda de controle que passa lá no cérebro, então, trafega lá no cérebro. E finalmente isso vai ser interpretado, isso vai retornar para mim do meu perispírito, dizendo isso é uma cadeira que você já conhecia. Mas olha só, o que acontece, por exemplo, se eu conseguir, de alguma forma, colocar uma informação direta no córtex, sem usar o aparelho visual e sem usar a seção de controle? Será que dá para fazer isso? Algum tipo de informação, tipo como se fosse um hacker, né, de computador, que chega aqui e diz assim, olha, você está vendo o Dr. Bezerra de Menezes ali. É o que acontece com o computador? Um hacker. Ah, tá. Como se alguém fosse um intruso, né, e colocasse uma informação dentro do meu cérebro pré-interpretada. Eu não estou fazendo a interpretação dela aqui. Está vindo pré-interpretada, eu não controlei o processo. Né? Quando isso aqui acontece, isso é mediunidade. Onde esse camarada aqui vai dizer, o Dr. Bezerra de Menezes está sentado ali. Aí a gente usa o nosso olho e fala, não está. Começa a fazer sentido agora, né? E quando e como que isso aconteceria? Alguém coloca a informação direta aqui dentro do meu córtex, não do meu cérebro, do meu córtex, pré-interpretado, né? Que vai dar a sensação de mediunidade. Isso vem pela glândula pineal. Lembra que a glândula pineal, ora isso vai para o hipotálamo e vira sintoma clínico, ora isso vem direto aqui no córtex, no tálamo e no córtex. Então o que acontece? Esse sujeito aqui, ele captou no psiquismo, que diz para ele, o Dr. Bezerra de Menezes está sentado ali. Aí eu chego aqui e falo, você está louco. Não está mesmo. Dá para entender por que está acontecendo as coisas. E assim a audição e tudo mais. Você vai no manicômio, qual é a queixa número 1 dos pacientes? Eu vejo coisas, eu ouço vozes. Né? Aí você fala assim, você vê coisa, mas como que vê coisa? Ele está aqui e você está aqui. Não estamos falando a mesma coisa, é da briga, vai. É da briga, porque né, nós não estamos entendendo direito o processo. Então começa a ficar mais sensato a gente entender quando o médium fala tal coisa está acontecendo, sentir tal coisa, vir tal coisa, ouvir tal coisa. É porque ele está recebendo essa informação através do psiquismo, né, através da sua glândula pineal, e isso está indo direto para o córtex dele. Tá? Algumas atualidades da ciência. Onde que a ciência anda com mediunidade? Muito bem, só que eles não sabem. O que acontece é que hoje em dia a gente tem muito equipamento, a gente tem máquinas tipo scanner cerebrais, os PET scans,
que nos dão uma visibilidade muito grande em termos de informação sobre o funcionamento cerebral, né? Então, o que acontece com essa máquina? É muito interessante. Primeiro, você pega um camarada, por exemplo, você bota o camarada ali dentro, né, onde vai ser... O que essa máquina faz, ela capta em tempo real o metabolismo do cérebro. Ou seja, quais são as áreas daqueles lobos occipital que a gente viu onde está tendo atividade. E nós sabemos, a medicina sabe o que significa isso. Sabe que se tiver atividade aqui atrás, o cara está vendo alguma coisa. Se tiver atividade aqui do lado, o cara está ouvindo alguma coisa. São coisas que já são sabidas. Quando você coloca o cara na máquina e você vê o resultado, você fala, esse cara está ouvindo alguma coisa, esse cara está vendo alguma coisa, esse cara está sentindo, está imaginando alguma coisa, né? Então, uma coisa interessante que a gente faz é, por exemplo, você bota o cara lá dentro e dá para ele uma barra de chocolate para ele comer. Aí ele se delicia lá e tal, e você, entre aspas, filmou toda, ou gravou todo esse metabolismo. Você manda o cara embora e fala, olha, volta aqui para fazer novo experimento, mesma pessoa. 15 dias depois, você bota o cara na máquina e fala, olha, dessa vez eu não vou te dar uma barra de chocolate, mas enquanto você estiver lá dentro, eu quero que você lembre exatamente do dia que você comeu a barra de chocolate quando você estava aqui. Quando você grava, você vai ver os dois resultados são absolutamente iguais, em áreas acessadas e intensidade. Então, para o cérebro, ele não consegue mais reconhecer o que é imaginação, né? O que é tempo real. Ele não consegue, para o cérebro não interessa, né? Isso é uma coisa muito interessante que a ciência sabe. Bom, com essas máquinas de PET scan e tudo, scanners cerebrais, houve uma experiência aqui na cidade de Nova York, na Universidade de Colômbia, muito interessante, onde o objetivo era estudar casos de alucinação. O que é alucinação? O paciente diz, eu estou vendo um peixe aqui no chão. Todo mundo fala, não tem peixe no chão. E aí está bem, né? E eles foram estudar esses casos, né? Então, algumas coisas que a gente precisa saber, nós vemos que desde a hora que eu vejo alguma coisa, a cadeira e tal, passa por todo esse processo, vai lá para a área de interpretação. Quando entra aqui na área de interpretação, né, a gente falou que simplesmente o perispírito retorna com a informação de que é uma cadeira, de que é uma mesa e tal. Mas na verdade é um pouco mais complicado do que isso. Quando isso chega aqui, isso vai passar por 4 estágios, tá? Que são esses aqui. Área visual primária, secundária, associativa e interpretativa. Isso aqui pra gente hoje não interessa. Isso interessa para mim hoje, para o nosso estudo aqui, área visual primária e secundária. O que significa isso em termos práticos? Significa assim, toda vez que eu vejo alguma coisa com os meus olhos, eu vejo alguma coisa, se você me botar lá dentro do PET scan, do scanner cerebral, ele vai acusar, né, que existe atividade na retina. E não tem novidade nenhuma, eu vi uma coisa, pronto, atividade na retina. Mas se eu chegar para você e disser assim, lembra do que você comeu ontem? No almoço. O que acontece? Você pensa, então, não lembrei. Você pode lembrar com o olho fechado? Então você não precisa da visão, certo? Então, essa lembrança, ela é iniciada numa outra área da memória chamada área visual secundária. O nome é muito importante, mas só para diferenciar. Se eu pedir para você imaginar uma coisa, por exemplo, imagina que você está com um pijama preto de bolinha amarela. Você consegue imaginar? Precisa do olho estar aberto? Não, então vem daqui, ela começa na área visual secundária, é o caso da imaginação. No caso da alucinação, né, o que o alucinante, a pessoa que está alucinando fala? Tem um peixe ali, ele pode estar de olho aberto ou fechado. Na maioria das vezes fecha o olho, fica em agonia e tal, então não precisa da visão, em teoria, né? Porque ele pode alucinar com o olho fechado, deitado, às vezes, muitas vezes, eles fazem assim, né, porque eles não querem ver o que eles veem. Eles fazem assim, fecham os olhos, né? Então, tudo começa aqui na área visual secundária, você não precisa da retina. Quando você coloca esses casos no PET scan, né, o que acontece? A gente está tentando entender, ou pelo menos na Universidade de Nova York e Colômbia, o que a gente está tentando entender é caso de alucinação. Né? Por que acontecem certas coisas? E eles começaram a ter uma resposta estranha. Em vários casos de alucinação, né, quando você ia ver o resultado do scanner, tinha atividade na retina. Aí complicou, porque isso não era esperado. Como é que você diz para mim, tem um peixe morto aqui, se você está de olho fechado? Como é que explica a atividade na retina? Não estava muito coerente. Então, por isso que os estudantes foram pegar, isso aqui é conhecimento da ciência, né? Isso é conhecimento que a ciência já tem há algum tempo, né? Essa linha pontilhada é saber. Então, eles queriam estudar esse caso aqui, como é que pode ter atividade na retina se o cara está alucinando? Ele está de olho fechado, pior ainda, né?
Aí foram estudar, fizeram vários experimentos, né? E começaram a constatar um fato muito interessante, que era o seguinte: quando o sujeito dizia que estava alucinando, a gente ia lá e colocava o PET scan, media, e o PET scan acusava atividade não na retina, mas no tálamo e no hipotálamo. E aí a ciência fala assim: peraí, tálamo e hipotálamo não tem atividade nenhuma, não é órgão de sensor, não é órgão sensorial, não é órgão do sentido. Tálamo e hipotálamo é área de trânsito de informação, de visão e de outras coisas. Não tem, é área de trânsito, não tem exatamente, não é um órgão do sentido, não é um braço que você sente, não é uma visão que você olha, não é um ouvido que você ouve. E aí eles falaram: tá meio esquisito esse negócio. E aí deixaram o caso de lado. Mas à medida que o tempo foi passando, começou a ter uma incidência muito grande disso. Onde você tinha sujeito que dizia se está alucinando, você ia lá com o PET scan, o PET scan dizia está com atividade no tálamo e no hipotálamo. Mas aí tem uma coisa que eles não pensaram: junto do tálamo e hipotálamo está a glândula pineal. O que faz a glândula pineal? Capta o psiquismo. Então o que o PET scan está captando? Atividade psíquica. Sem que a ciência saiba disso. E eles estão tentando entender o que está acontecendo até hoje. Isso é de 2012, está sendo estudado, reestudado, avaliado, mas olha onde nós chegamos. Meio que sem saber, né? Eles não conseguiram ainda, né, conectar os pontos, mas olha onde a gente está. Isso é, a gente poderia dizer que é um caso oficialmente provado pela ciência de evidência. O que a máquina diz, está tendo atividade no hipotálamo e no tálamo, né? Então é uma coisa muito interessante, a ciência está nesse ponto hoje. Vamos começar a tirar algumas conclusões rapidamente, só para a gente fechar. André Luiz e Mecanismos da Mediunidade diz isso: toda partícula da corrente mental é aquela que é gerada pela nossa forma de pensamento, né? A plaquetinha. Nascida nas emoções e desejos recônditos do espírito, ou seja, tudo começa lá no nível do espírito, se desloca, produzindo radiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Ou seja, a corrente mental, o campo mental que eu gero quando eu estou com raiva não é igual quando eu estou em fraternidade, quando eu estou em vingança, quando eu estou em tolerância, são coisas diferentes. Por isso que eu me afino com grupos de espíritos diferentes à medida que o meu pensamento dinamicamente vai mudar. Emmanuel em roteiro, né? O pensamento é energia viva e se desloca em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas, né? São as plaquetinhas, as formas de pensamento, e criando centros magnéticos ou ondas, agora olha só, com as quais nós emitimos a nossa atuação e recebemos a atuação dos outros. Então o que eu vou receber? É o que eu mandei. Não dá para eu emitir raiva e receber amor. Não dá para eu fazer forma de pensamento de fraternidade e receber um obsessor ali que vai me destruir. Porque são coisas simbólicas. Eu recebo e também para fora. Né? Então, finalizando, né, um quadro final aqui. Tudo começa lá em cima com afinidade, o médium, né, cada um de nós, na verdade, né, gera o seu campo mental, que é a sua forma de pensamento, a interação entre os perispíritos do médium e da entidade comunicante começa. O psiquismo é recebido dentro da cabeça, já lá no plano físico, entrando no plano físico, dentro da cabeça do médium, pela glândula pineal, que é no centro coronário, né, isso vai na glândula pineal, vai para o tálamo, né, e do tálamo então vai para o córtex, vai ser interpretado e vai gerar algum tipo de mediunidade, um efeito mediúnico, psicofonia, psicografia. Olha que interessante, até aqui, daqui para cima é moral, daqui para baixo é físico. Só entra no corpo do médium aqui. Por isso que lá no início Gustavo Gelei fala que é a comunicação entre o moral e o físico. Tudo que é moral do médium desce até aqui. Depois que chegou aqui você não para mais, porque entrou no plano físico. Então, como é que o médium para essas sensações que ele tem, essas coisas horríveis e tal? Não é aqui, não é tomando remédio, não é nada disso aqui. Está lá em cima que ele para, está lá na afinidade, lá com o pensamento. Então, muito obrigado, boa noite a todos.